A graça e a paz do Senhor Jesus. Amados, estamos aqui com a nossa primeira lição do trimestre de jovem de 2021. Hoje, a primeira lição de 3 de janeiro de 2021. Estamos começando aí o novo ano e a lição é de jovem. Essa lição aqui, muito abençoada, né? Ela fala de ensinar-nos a orar. Então, fica ligado aí conosco, que Deus tem algo aí para falar, para incentivar a sua vida de oração. Então, nesse trimestre, nós vamos estudar esses 3 meses sobre oração, né? Nós vamos ver aqui na classe de jovem, né? Nós vamos estudar essas 13 lições sobre o exemplo, né? De pessoas de oração que marcaram, né? Nas escrituras, o seu exemplo de oração. Eles foram vencedores, tiveram as suas falhas, suas fraquezas, mas eles foram vencedores porque eles tiveram uma vida de oração. Eles não eram mais fortes do que a gente, né? Não eram mais inteligentes. Simplesmente eles tiveram uma vida de perseverança na oração, né? Então foi por isso que eles venceram. E nós vamos ver muitos exemplos aí de homens e mulheres de Deus que alcançaram os objetivos de Deus na vida deles porque tiveram uma vida de oração. Agora, infelizmente, a gente percebe que nos tempos que nós estamos vivendo agora nesse momento, né, nós percebemos que a oração ela tem sido deixada de lado um pouco. E isso não é muito bom para o cristianismo, não é muito bom para a nossa vida de comunhão com Deus, nem para fazermos a obra de Deus, porque para caminhar, para enfrentar Satanás, enfrentar o pecado, enfrentar o mundo, né, nós precisamos ter uma vida de oração, certo? Não tem jeito, precisamos de uma vida de oração. Então, nós vamos aprender nesse trimestre quanto é importante, jovem, a gente ter uma vida de oração. Então, a oração, ela é considerada um dos maiores privilégios que Deus nos concede, né? Que é de se achegar a Ele. Olha, antes de continuarmos, eu quero te pedir que você venha se inscrever em nosso canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, tá? E não se esqueça de dar um toquinho no sininho aí para você receber avisos de novos vídeos, notificações. Fica aí conosco que quanto mais inscrição, quanto mais like, mais o YouTube coloca ele lá na frente. Porque sem inscrição e sem like, ele vai deixando lá para trás, né? E não é isso que a gente quer. Não é por causa de nós, é pela palavra de Deus, né? Porque a nossa finalidade aqui é ministrar a palavra, é levar a palavra. Então, lógico, não queremos a palavra de Deus como cauda, queremos a palavra de Deus como cabeça, indo aonde Deus quer. Então, nos ajuda aí se inscrevendo em nosso canal, dando seu like e deixando também o seu comentário, tá bom? Bem, voltando aqui, a oração é um dos maiores privilégios que Deus nos concede. Lógico, né? É quando nós nos achegamos a Deus. Sabemos que pelo sangue de Jesus nós nos aproximamos de Deus, fomos salvos, libertos, né? E estamos aí servindo a Deus e temos comunhão com Ele, porque Jesus já entrou no Santo dos Santos, lá no céu, pelo novo e vivo caminho, que é o produzido aí pelo seu sangue. Não é mais como, né, lá no tabernáculo, sangue de animais. Agora Jesus entrou com o seu próprio sangue. Então o caminho está aberto. Mas, embora nós já tenhamos comunhão com Ele, porque o Espírito Santo habita em nós, mas nós temos na prática, o dia a dia, essa necessidade de, através da oração, manter essa comunhão acesa, né? É através da oração que nós mantemos a nossa comunhão com Deus, ok? Então, nessa lição nós vamos refletir sobre isso, acerca da oração, entendeu? Os seus objetivos, como Deus responde essas orações trazidas pelas pessoas. Então, é isso que nós vamos estudar. Olha, vai ser muito bom. Fica conosco aí até o final e vai ser bênção para a nossa vida, tá bom? Bem, qual o objetivo da oração e por que precisamos orar? Vamos lá. Primeiramente, qual a finalidade da oração? Sendo, né, a espiritualidade uma parte essencial do homem, somente o relacionamento com o espiritual
né, com Deus é que pode dar o verdadeiro sentido da vida humana, entendeu? O homem, ele é um ser religioso. Por quê? Porque o homem foi criado por Deus segundo a sua imagem e semelhança. Então, o ser humano, ele foi criado com comunhão com Deus. O ser humano, ele precisa de comunhão com Deus. O ser humano, ele não está completo se ele não tiver comunhão com Deus. A vida fica sem sentido, sem Deus. Por que as pessoas perdem a vontade de viver? Por que as pessoas querem se suicidar, tirar sua vida? Por que as pessoas são viciadas, se entregam à bebida, se entregam ao tóxico, à prostituição, à mentira, à ganância? Todas essas coisas, elas são um meio que as pessoas estão buscando para buscar satisfação na sua vida. Entendeu? Mas por quê? Porque falta Deus. Falta Deus, falta oração, falta comunhão, falta relacionamento. Então, o ser humano, ele não encontra sentido na vida sem Deus. O espiritual do homem. O homem tem espiritual e corpo. Ele precisa. E às vezes ele enche o intelecto, enche o corpo, se alimenta do melhor, bota coisa boa na mente, mas o espírito está vazio, porque falta Deus, né? E o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito. Então, não há sentido, gente, de se viver sem Deus. E o crente, se ele for parar de orar, não orar, não buscar o Senhor, a vida vai perdendo sentido para ele. Embora ele seja salvo, ele vive um cristianismo frio, vazio. É preciso ter uma vida de oração constante. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto. Entendeu? Então, a oração também é um meio importante nesse relacionamento com Deus, que nos ajuda a enfrentar a jornada direta, através do Espírito Santo. Querido, você pode estar passando a luta que for, mas se você tiver uma vida de oração, buscar a ajuda de Deus, buscar um relacionamento íntimo com Deus, você vai aguentar vencer essa luta. Não tem como a gente vencer as batalhas da vida, porque Jesus disse que no mundo teríamos aflições, se a gente não tiver uma vida de oração. Não tem como, ninguém aguenta. Agora, se você buscar o Senhor, ele vai te dar força, ele vai ver o teu interesse, a tua vontade, não só de vencer as lutas, mas de ter um relacionamento com Ele. Isso é que é importante, entendeu? Então, a oração é um meio muito importante, né, da gente manter aceso o nosso relacionamento com Deus, tá bom? A oração também, ela é um desejo, né? Um desejo profundo. Não tem que ser um desejo profundo de se relacionar com Deus, né? A oração, ela é importante porque ela é o quê? Um diálogo que nos deixa em contato direto com Deus, certo? É muito bom você ter contato direto com quem você ama e com quem te ama, né? Não é bom você conversar com alguém que te ama e você também ama? É muito bom, tanto o amor, né, ágape, quanto o amor de marido e mulher. Não importa, é bom quando você está se relacionando com pessoas que você se sente bem, né? Então Deus é um desses, é o principal, entendeu? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, há um prazer em se relacionar com Deus, certo? Esse é o prazer. A oração, ela nos proporciona isso. É o momento de lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Muitas vezes a gente pensa, o que está me angustiando? O que está me trazendo tristeza? O que está me tirando a paz? Em vez de, às vezes, eu ficar falando com um e com o outro, vai falar com Deus. Vai direto ao trono da graça, conforme diz Hebreus 2. Vá direto ao trono da graça. Está com problema? Está angustiado? Está triste? Está devagar? Vai falar isso com Deus. Senhor, eu estou assim, assim, assim. Aí você está lançando sobre Ele toda a tua ansiedade. A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes as vossas petições, elas sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica. E a paz de Deus,
que excede a todo entendimento, guardará os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Entendeu? É lançando sobre ele, é não andar ansioso, mas fazer com que todos os seus problemas internos sejam conhecidos diante de Deus. É assim que os grandes homens e as grandes mulheres de Deus venceram. Grande não é no tamanho não, grande é na humildade, grande é na humilhação aos pés do Senhor. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Isso aí que é a oração que Deus quer, né? Não é que Deus deseja ficar humilhando alguém, é porque nós somos recompensados quando nos humilhamos diante de Deus. O que nos leva a orar? Bem, dentre muitos, o principal é o desejo de estar junto do Pai. Pelo menos é para ser assim, né? Que o principal desejo do nosso coração de orar seja de ter uma intimidade com Deus. Porque quanto mais tu conversa com alguém, mais tu conhece, entendeu? Mais você passa a conhecer a pessoa. Então, o relacionamento é esse, o diálogo traz isso, traz conhecimento da pessoa. E quando nós dialogamos com Deus através da oração, nós passamos a entender e a conhecer melhor a Deus. Tem pessoas que não conhecem Deus, é crente há tantos anos e não tem uma noção correta da pessoa de Deus, não conversa com Ele. Para me conhecer alguém, eu tenho que conversar com a pessoa, né? Se você não conversa com Deus, como é que você vai conhecer Deus? Certo? Então é preciso. Nós conhecemos Deus pelas Escrituras, mas nós temos que ter o nosso relacionamento pessoal com Ele. Entendeu? Então, agora, preste sua atenção nisso. Muito bem. Quando Davi, Elias, Daniel oravam, tinham algo em comum. O que era? O profundo desejo de ser ouvido, né? Eles oravam porque queriam ter um relacionamento com Deus e também eles tinham certeza que seriam ouvidos. Entendeu? É fé. Não vá orar com dúvida, não. Eu vou orar, será que Deus vai me ouvir? Querido, não faça isso. Deus está mais pronto para ouvir do que você para falar. Entendeu? Não deixe que a dúvida estrague a sua comunhão com Deus. E venha pedir que as suas orações sejam ouvidas. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que entender. Certo? E outra coisa importante, na pessoa de Jesus. Olha, Jesus, durante as suas adversidades que ele enfrentava, ele sempre procurou o quê? Orar. Jesus podia estar tudo bem, estar tudo ruim, operando milagre, andando, ele estava sempre procurando falar com Deus, o seu Pai. Às vezes Jesus ia dormir lá para meia-noite, operando milagre, curando os enfermos, mas antes de o dia clarear, iam procurar Jesus, cadê ele? Estava no monte orando sozinho. Entendeu? Por quê? Não era só para pedir, ele sentia a necessidade de comunhão com Deus, com o seu Pai, né? Então, Deus, ele quer isso da gente. Jesus deixou um exemplo maravilhoso de oração para nós. Agora, jovem, pensa bem. Se Jesus, o Filho de Deus, né? O divino Jesus, que se humanizou e assumiu uma forma humana, se ele, sendo Filho de Deus legítimo, tendo a mesma natureza, ele falou, quem vê a mim vê o Pai. Se Jesus, sendo o que era, ele sentiu necessidade de orar, e nós? Não vamos parar de orar, não. Seja qual for o teu problema. Ah, mas eu não tenho problema nenhum. Vai orar pelo prazer de ter relacionamento com Deus. Vai orar pelo prazer de conversar com Deus. Você não gosta de conversar com quem você ama? A Bíblia diz, o maior de todos os mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu desejo, com toda a tua alma. Se tu não tem problema, que eu creio que você tem, tenho certeza, não tem ninguém nesse mundo sem problema, mas vamos criar, hipoteticamente você não tem problema, mas vai orar pelo prazer de se relacionar com Deus. Você vai sentir a presença dele, vai ser gostoso, vai ser maravilhoso, você vai querer fazer isso sempre, entendeu? Então, Jesus orava na bonança, na tristeza, na luta, ele foi perseguido, mas ele estava sempre ali, ó, nos pés do Pai, certo? E Deus deu vitória, né? Porque
não tinha como também, né? Número 2 aqui, Jesus responde todas as orações. Vamos ver, né? De vez em quando tem alguém reclamando que orou e não teve resposta. De vez em quando você vê isso por aí. Ah, eu estou orando, Deus não responde. Isso passa na mente da gente. Você está orando muitos anos por algo e Deus não responde. Vamos entender que Deus sabe melhor do que nós. Não somos nós que determinamos nada para Deus. É Deus que determina para nós. E Deus sabe por quê. Ele atende todas as orações, mas do jeito dele e no tempo dele. Tu pediu de um jeito, ele te responde de um jeito. Melhor, tu é limitado. Tu não tem alcance para entender. Deus não. Deus é imenso. Então não tem como entender. Pode ter certeza, ele sempre ouve todas as orações, mas do jeito dele, e que parece até que ele nem ouviu, nem respondeu. Vai ver que ele já respondeu algumas orações tuas há muito tempo e você nem percebeu. Porque ele respondeu não do teu jeito, que não daria certo. Ele respondeu do jeito dele. Entendeu? Procura manter uma comunhão mais íntima, lê mais a Bíblia, que você vai começar a entender coisas tremendas que você não entendia, né? Deus, os planos de Deus são mais elevados e superiores do que o nosso, né? Ele responde, a Bíblia diz, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que ele nos ouve, sabemos que temos o que pedimos. Isso que explica lá no capítulo 5 de 1 João, tá? Vamos ver aqui. Deus responde todas as orações segundo a sua vontade, que nem eu falei aqui. Deus deseja que cada cristão coma o melhor da terra, certo? Então, Deus permite que expressemos nossos desejos, nossos sonhos, nossos planos. Deus gosta que você chegue para Ele e abra teu coração. Abra teu coração. Quero casar, quero um emprego, quero fazer faculdade, quero ser batizado no Espírito Santo, quero isso, quero aquilo. Fala para Deus. Não fica guardando para si e falando para incrédulo não, crente incrédulo não. Fala para Deus. Quando você orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala a teu Pai que te vê em secreto. E teu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Fala em secreto com Ele, Ele te vê em secreto, e em secreto Ele te recompensa. Muitas vezes a gente fala em secreto, Ele recompensa publicamente, certo? Então é preciso entender isso. Precisamos expressar os nossos desejos, precisamos abrir o nosso coração com Deus, tá bom? Precisamos dar ouvido e atenção também à voz de Deus, porque num diálogo é só um que fala, é monólogo? Não, quando você vai conversar com alguém, você tem que ter a educação de falar e aprender a ouvir. Tem pessoas que são tagarela, eles não param de falar, não param para ouvir. Então compromete o diálogo. Então você tem que aprender a falar com Deus e a ouvir. Você tanto ouve lendo a palavra, né? A palavra, você tem que ser uma pessoa de oração, ele tem que ser uma pessoa da Bíblia também. Ele tem que aprender e gostar de ler a Bíblia, mas também nós temos o Espírito Santo que fala ao nosso coração. O Espírito, ele testifica com o nosso Espírito, entendeu? E lá em Romanos capítulo 8, está escrito, né, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos orar como convém, mas quando nós vamos orar, o Espírito Santo vem, que habita em nós, ele ora com a gente, ele intercede com gemidos inexprimíveis, entendeu? Então nós precisamos aprender a ouvir, porque na oração você está falando com Deus, mas o Espírito Santo também quer trazer de Deus alguma orientação para você. O Espírito Santo não deixou de existir depois do Pentecoste, não. O Espírito Santo, ele habita em você e ele fala no nosso coração, ele nos orienta, ele nos ensina, ele nos guia, ele nos fortalece, entendeu? E nos abençoa na oração. Ele é o intercessor na oração. Então nós precisamos dar ouvido e prestar atenção à voz de Deus, à sua orientação. Precisamos deixar Cristo participar da nossa vida diária, precisamos, tá bom? Isso aí é importante
na nossa vida. Vamos, número 2 aqui, o diálogo não é uma lista de pedidos. Isso aqui é muito importante. A ideia errônea, preste sua atenção, que muitos têm é que a oração tem um só objetivo, de pedir. Tem pessoas que só vai na presença de Deus para pedir. É igual ele vai no mercado. Você vai no mercado fazer uma compra, aí o que você faz? Para não esquecer, tu leva uma lista de pedidos. Muita gente ora assim. Eu não sou contra você escrever o que você quer e perseverar em oração, mas a oração não é só isso. Você não deve ir à presença de Deus só para pedir. Deus não é mercado, entendeu? Pastor Pong Cho, há 30, 40 anos atrás, ele já ensinava sobre isso, que as pessoas pensam que Deus é um mercado. Ele faz uma lista de compra, vai lá, entendeu? E vai pedir e depois tchau, Deus. Não, não é isso. Deus quer realmente que você traga seus pedidos. Deus quer realmente que você venha a Ele trazer as suas petições. Mas Deus também quer ter um relacionamento contigo. Nós vamos bater nessa tecla sempre. Há uma necessidade de relacionamento. Você gostaria que um amigo teu chegasse para você: ô meu amigo, tudo bem, tudo bem. Ele só pedindo. Você não consegue mais nada, é só pedir. Depois que terminou, vai embora, te larga na pista. É assim que Deus faz com Deus. As pessoas fazem com Deus. Pede, depois vai embora, deixa Deus para lá. Ele quer a bênção, não quer o abençoador. Então, se eu fosse conversar com alguém que só viesse para ficar me pedindo, e depois fosse embora, eu não teria vontade de ter um relacionamento com essa pessoa, porque ele também não quer, ele quer tirar o que eu tenho. Então, Deus não quer que nós venhamos a agir dessa maneira. Deus quer relacionamento, Deus quer comunhão com cada um de nós, entendeu? E a Bíblia diz: a nossa comunhão através do Espírito Santo é com o Pai e com o Filho. É preciso ter comunhão, é preciso ter as coisas em comum com Deus, entendeu? Então, eles apresentam isso. Então, precisamos ter um relacionamento íntimo com Deus. Ninguém suportaria, que nem eu disse aqui, ficar conversando com uma pessoa que o assunto dele é só te pedir. Você não ia aguentar isso. Um interesseiro dessa natureza. Ele está interessado na pessoa, só no que a pessoa tem. Número 3 aqui. Bem, tudo tem o seu tempo determinado, certo? Em se tratando aqui de oração, segundo a Bíblia, é da vontade de Deus ouvir todas as nossas orações, né? Isso de um modo geral. A Bíblia fala: aquele que pede recebe, aquele que bate abre, tudo que pedir crendo receberei. Então você vê que de um modo geral Deus quer atender todas as nossas orações. Ele abre essa porta para a gente. Agora, tem um detalhe: no sentido específico, tem coisa que ele não vai atender, entendeu? Que ele está vendo que não tem nada a ver, certo? E não é tempo ainda. Tem coisa que não é tempo, certo? Se uma criança chegar para o pai e pedir: me dá uma faca aí, pai. Uma criança aí de 2, 3 anos, o pai vai dar uma faca para ele brincar? Ele não tem como, não é tempo ainda. Quando tiver na idade correta, o pai pode dar uma faca para ele, porque sabe que ele vai fazer a coisa certa, entendeu? Ele não vai brincar com uma faca. Uma criancinha quer uma faca para brincar. Agora, alguém que já tem uma idade adulta, ele sabe que a faca tem as suas finalidades, então ele vai usar de forma correta. Agora, nós também às vezes pedimos coisa como criança. Pedimos coisa que, se Deus der, vai fazer mal para a gente. Se Deus der, vai estragar a nossa vida. Eu vou falar uma coisa aqui, uma particularidade aqui comigo. Eu dou graças a Deus que tem coisa que eu pedi e Deus não me deu. Porque se Ele tivesse me dado, Ele teria estragado a minha vida. Entendeu? Então, nós devemos entender que Deus tem um tempo determinado para tudo. Muitas vezes o que você pediu, você vai ser preparado por Ele para receber o que você está pedindo. Porque quando tu pede, se você está preparado, Ele dá. Mas se não estiver, Ele vai te olhar, vai falar: não, ele não está preparado para isso agora.
eu vou botar ele na prova, eu vou provar ele, eu vou corrigir ele, eu vou ensinar ele. Aí quando ele estiver preparado, eu vou dar a bênção que ele está pedindo. Mas no momento, ele não tem capacidade para ter a bênção que ele está pedindo, porque ele vai estragar a vida dele, vai estragar o ministério e vai estragar até a sua vida conjugal. Então, Deus, ele não nega nada a ninguém. Ele não nega nada a ninguém. Ele só tem o quê? Um tempo certo para te dar aquilo que você está pedindo. Entendeu? Então, espera, pois, no Senhor. Faz igual o Salmo 40, quando o salmista falou: esperei com paciência no Senhor. Olha quanto tempo ele esperou, mas ele ouviu o seu clamor. Agora, só a resposta demora, porque às vezes não é tempo. Responder a oração, ele responde na hora. Agora, dar a bênção, tem que esperar o tempo certo. Entendeu? E você pode crer, Deus não erra. Deus faz tudo. A Bíblia diz, em Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todas as coisas. Não adianta. Há tempo determinado para Deus te dar uma grande bênção. Espera, pois, no Senhor, e Ele fortalecerá o teu coração. Tá bom? Então, pensa nisso e Deus vai te dar vitória. Entendeu? Deus tem um tempo determinado. Enquanto não chega a bênção, continua confiando. Não deixa Satanás te roubar a bênção, não. Tá? Porque o diabo é o apressado, ele apressa as pessoas e é o maior ladrão de bênçãos. Sai fora do diabo. Não deixa ele vir com ideias geniais, entre aspas, para te tirar da direção. Bem, a última parte aqui, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Essa história aqui é bastante conhecida da viúva, né? Aquela viúva, ela precisava de alguém fazer justiça para ela. Essa viúva, ela tinha um adversário, entendeu? E esse adversário precisava que alguém, né, como um juiz, fizesse justiça, porque esse adversário que ela tinha estava fazendo justiça com ela. E ela estava sentindo necessidade de resolver o seu problema. Ela chegou para o juiz e falou para que o mesmo fizesse justiça com ela, contra o seu adversário, né? Então, ela tinha um sofrimento de uma viúva, como? Na mão de um adversário. Deus é o Deus dos órfãos e das viúvas. Por quê? Porque viúva naquela época e órfão eram abandonados mesmo, certo? Não vamos entrar em detalhes do porquê aqui, porque o escopo da lição não dá tempo para isso. Mas ela tinha um adversário, ela precisava que alguém fizesse a sua defesa, fizesse justiça para ela. Agora, infelizmente, naquela situação, para complicar a situação daquela viúva, né, ela tinha, nesse cenário todo, tinha um juiz que não temia Deus e nem respeitava o homem, e ainda era injusto. Vem cá, como você reagiria diante de uma situação dessa? Você ia desistir? Você ia desanimar? Porque você não tinha condições. O juiz que poderia resolver o teu problema, ele era injusto, ele não temia Deus e nem respeitava os homens e nem tinha nenhum desejo de ajudar aquela viúva. E aí? Como você se sentiria orando numa situação dessa? Mas a Bíblia diz que ela foi uma pessoa persistente. Ela insistiu tanto que um dia o juiz falou: eu não temo a Deus, não respeito os homens, sou injusto, mas como essa viúva me molesta tanto, eu vou resolver a causa dela. Entendeu? Então você vê que a situação ali foi a perseverança da mulher. Ela não tinha nada do lado dela, ela não tinha nada a favor dela, a não ser a certeza, a perseverança de continuar buscando aquilo que era direito dela. Ela não desanimou. Querido, se ele era injusto, não temia, era uma pessoa sem valor no sentido moral, não tinha amor por ninguém, você imagina, e abençoou aquela mulher pela sua perseverança. Imagina Deus, querido. Deus também, Ele vai olhar para a tua perseverança, não com o olhar daquele juiz,
de indignação e de perturbação, mas Deus vai olhar para nós com um olhar de misericórdia. Deus vai olhar para nós com um olhar de compaixão. O que a gente aprende aqui? Perseverar na oração, entendeu? Então, nós precisamos, Jesus sabia, né, que não seria difícil um crente desanimar de orar. Por isso que Jesus contou essa parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar, porque ele sabia que não seria difícil os crentes desanimar de buscar e de orar, entendeu? Então, muitos cristãos desfalecem na oração, para de orar e perde a bênção, porque o diabo luta, a carne luta, o pecado luta, tudo luta para você não buscar o Senhor, para você desanimar e desistir e se adaptar a uma situação difícil sem necessidade, entendeu? Então, muita gente se desfalece porque medo com o tamanho do desafio. Às vezes a coisa aos teus olhos é muito difícil para você, mas não é para Deus, entendeu? Devido à ausência de resposta imediata, tu olha o tamanho do problema, é enorme, e não tem resposta imediata, aí você fala, desiste. Mas não desiste não, querido, porque quem vai te dar a bênção é Deus, e para Deus não há impossível, entendeu? Então, continue orando, não desanimando na fé. Porém, em qualquer circunstância, o imperativo bíblico é esse: perseverai na oração, certo? Número 2 aqui para encerrar: quando as lutas não têm fim, é preciso insistir, não desanima, como a viúva da parábola. Ela tinha tudo contra ela, mas não desanimou. E você tem tudo a teu favor, porque Deus é maior do que tudo, maior o que está em nós do que o que está no mundo, ok? Oração da fé. Então, querido, encerrando aqui, devemos ter fé, né? Que acabe tudo na tua vida, menos a fé. Porque acabou tudo na tua vida, mas tu tem fé, Deus vai fazer igual Jó. Acabou tudo na vida de Jó, mas ele não blasfemou e continuou crendo. Aí Deus restaura e dá tudo em dobro. É isso que ele faz na tua vida. Tu pode perder tudo, mas se tu não perder a fé e não murmurar, você pode ter certeza que Deus vai restaurar tudo na tua vida. Não é o diabo não, porque o diabo não tem nada para dar para ninguém. Quem vai restaurar na tua vida é Deus, ok? Então, Deus pode. Precisamos, em todas as circunstâncias da nossa vida, continuar crendo em Deus, porque Ele é digno de toda a nossa confiança, entendeu? Ele é digno de toda nossa confiança. Deus não decepciona ninguém que confia nele. O plano dele sempre vai ser melhor do que o teu plano. Amém? Então que Deus te abençoe, querido. Vamos continuar. Semana que vem nós estamos aqui com a segunda lição, o pai da fé, Abraão, vida de oração de um homem sem fé, de um homem de fé. Tá bom? Deus te abençoe, tá? Não se esqueça de ir lá dar o seu like, se inscrever, compartilhar, ora por nós, nos ajuda aí, tamo junto, tá bom? Deus te abençoe.